A gente precisa tomar um pouco de cuidado com as leituras ritmadas. Às vezes a gente cria uns vícios de leitura e que a gente acaba levando isso depois para a interpretação. E aí quando você vai decorar o texto, você decora ritmando. E isso é um pouco complicado. Então eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma fala ritmada. A culpa não é minha, porque na história original, o lobo mau come a vovó doente e o Chapeuzinho Vermelho. Aí depois, o caçador, que seria eu, entra para salvar as duas, abrindo a barriga do lobo mau, colocando pedras no lugar. E por culpa da Teca, ela mudou toda a história. Chapeuzinho Azul Bebê, cesta de salgados, atalho na cidade, lobinho bonzinho que virou o lobo corrupto e vovó roqueira. Então, uma pessoa que lê ritmado, na escola, por exemplo, costuma ser uma pessoa que é avaliada como uma pessoa que lê bem. Mas o ler bem não é interpretar, não é interpretar bem. Quando você lê um texto, quando você está trabalhando esse texto para posteriormente começar a pôr cor nesse texto e trabalhar para que ele se fisicalize no palco, você tem que criar, né, alguns elementos, não só para que você tenha um maior domínio desse texto, mas também você possa testar as possibilidades dele. Então, um exercício que eu faço bastante é você começar a pontuar nesses textos o que é mais importante daquela frase. Então, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Então, eu pegar esse texto, a culpa não é minha, e pensar nas várias possibilidades de interpretação para esse texto. Então, eu posso fazer esse texto um pouco mais hesitante, a culpa não é minha. Ou, de repente, buscar uma coisa mais incisiva, a culpa não é minha. Poderia ter morrido mais tarde. Poderia ter morrido mais tarde. Um exercício que é bem interessante para que vocês façam. Então, é pegar esse texto de vocês, tá? Você pode pegar até o texto que você está trabalhando, que embora ele tenha falas que não sejam só suas, você pode também tá criando possibilidades, ou se você tiver a disponibilidade de alguém junto com você para bater esse texto, fica melhor ainda. Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu texto, tá? Que é o Bêbado e o Policial. Calma aí, seu guarda. Pô, o que isso sucede? Como que isso sucede? Você desrespeitou a lei, por isso vai preso. Mas eu? O que eu fiz? Como que fez? Você desrespeitou a lei de trânsito. Você veio dançando pela pista. Dançando? Eu estava só dirigindo meu carro. Que dançando o quê? Então pega esse texto e você vai fazer ele de duas formas. Você vai fazer esse texto primeiro. Tentar ler esse texto muito triste. Tentar ler esse texto muito feliz. Depois tentar fazer esse texto em câmera lenta, tá? Tentar fazer o mesmo texto como se você estivesse bêbado. Isso é um exercício. É um exercício que ele trabalha essas diversas possibilidades de interpretação. Então, é uma dica, tá? Para que vocês, ao trabalharem o texto de vocês, testem. À noite tem estrelas e insetos que me incomodam. Foi. À noite tem estrelas e insetos que me incomodam. Então, a primeira dica que eu dou é que a cada texto você leia esse texto de várias formas. Primeiro, faça a leitura ideal, que é a leitura branca. E após essa leitura branca, você teste outras possibilidades de leitura, tá? Com diferentes emoções. Que complicação! E se ao menos eu aloprasse alguma coisa, mas perdi foi meu cachorro. Não se mete com aqueles moleques lá da rua, hein? Não se mexe com aqueles moleques lá da rua, hein? Eusebiozinho, tenha cuidado, menino. Eusebiozinho, tenha cuidado, menino.
Esses moleques da rua são muito mal criados e podem machucar você. E você vai ver que você vai descobrir coisas que você não conseguiria meramente decorando o texto palavra por palavra, sem testar essas várias possibilidades.